Bom dia, este segmento é sobre o design de um survey. O design de uma investigação sempre deve seguir os objetivos que você tem, claro. Então, vamos primeiro falar sobre os grandes objetivos, os objetivos principais que você poderia ter ao realizar o survey. Você poderia querer, por exemplo, descrever um fenômeno, algum fenômeno de interesse. Por exemplo, que tipos de projetos usam ferramentas de gestão de configuração? Você poderia capturar os descritores de um fenômeno através de um survey. O que significa as coisas importantes sobre um determinado fenômeno que as pessoas poderiam fornecer para você. Um segundo objetivo possível seria estimar o impacto de uma mudança ou de alguma alternativa. Você vai mudar, por exemplo, de programação normal, digamos, para pair programming. Você poderia estimar o impacto dessa mudança para pair programming usando um survey. Um design de um survey, quando é eficaz, ele possui alguns atributos interessantes. Primeiro, ele é resiliente ao viés das pessoas. Resiliente significa que é pouco afetado pelo viés das pessoas, e as pessoas aqui envolvidas são tanto o pesquisador quanto os respondentes. Então, os resultados devem refletir no final a realidade e não o viés. Você quer que o resultado do survey te diga como as coisas são e não como as pessoas gostariam que elas fossem. Tem que ter uma complexidade apropriada, tem que ser complexo o suficiente para endereçar as questões que você está estudando, mas não mais complexo do que isso. Um survey muito complexo tende a inibir respostas porque demora muito tempo. E ele tem que ser o que a gente chama cost effective. Cost effective significa que vale a pena. Pode ter um custo, mas a eficácia do que você vai obter vale a pena. Então, a execução e a análise devem estar dentro do orçamento, claro, você não pode estourar seu orçamento. E para os participantes do survey, deve valer a pena participar. Eles têm que ganhar alguma coisa com isso, não monetariamente, mas tem que ser alguma coisa que eles acham que eles estejam contribuindo, que eles vão receber um resultado interessante como resultado da participação deles. Então, você teria um survey cost effective. Vamos agora falar da construção do seu questionário. O instrumento principal de um survey é o questionário que você vai usar, então a sua construção é muito importante e são 4 etapas que são seguidas para você construir esse questionário. Primeiro você vai pesquisar a literatura relevante, depois você vai construir o questionário, depois você vai avaliar o questionário, você vai documentar o questionário. E a gente vai tratar de cada um desses 4 pontos em mais detalhes agora. A primeira etapa é pesquisar a literatura relevante. Por que diabo eu gostaria de procurar outros surveys semelhantes na literatura? Os grandes motivos são, primeiro, para não duplicar. Se houver alguma coisa já feita com um bom questionário já disponível, por que reinventar a roda? Você vai poder aprender com outros surveys, você vai poder talvez melhorar vendo outros surveys feitos, você vai ver talvez técnicas que foram usadas para aumentar a taxa de resposta. Essas dicas podem ser dadas na literatura e pode dar algumas ideias sobre problemas que podem ocorrer, variáveis que devem ser consideradas. Todas essas dicas podem aparecer na literatura e ajudar você a fazer um questionário melhor. Como resultado da sua pesquisa na literatura, você pode escolher usar um questionário que já está feito. Você não vai fazer o seu, você vai simplesmente usar um questionário já feito. E isso é melhor do que partir do zero, né? Se você puder usar um questionário já feito, primeiro, você espera que a confiabilidade e a validade do questionário já foram avaliados. A gente espera que sim, pelo menos,
Então, se já houver avaliação da confiabilidade e validade, que é uma coisa que demora um pouco para fazer, você não vai ter que fazer para o seu novo questionário. E segundo, é muito interessante você usar um questionário já feito, porque você vai poder comparar seus resultados com o que as outras pessoas fizeram com esse questionário. Essa comparação de resultados é obviamente facilitada se o questionário for o mesmo. Uma outra possibilidade é de você alterar um questionário já feito. Você pega um já feito, mas faz algumas alterações, e as alterações podem ser feitas por quê? Talvez o original seja grande demais, talvez a população para a qual você quer aplicar o questionário seja diferente daquela para a qual o questionário foi criado, então você tem que fazer algumas alterações, talvez o questionário tenha que ser traduzido, talvez a coleta de dados seja diferente, por exemplo, o questionário original era aplicado de forma supervisionada e você vai usar uma forma não supervisionada ou o contrário. Então, todos esses motivos poderiam levá-lo a usar um questionário já pronto, mas com algumas mudanças suas. Se você fizer isso, quer dizer, se você pegar um questionário já feito e fizer suas alterações, tem alguns problemas a considerar. Primeiro, se houver copyright no questionário, você vai ter que obter permissão para fazer a mudança. Segundo, você vai ter que reavaliar o questionário, porque você fez mudanças. Então, você vai ter que realizar um teste piloto. A gente vai discutir mais na frente o que é um teste piloto para fazer a validação, para fazer a avaliação. A avaliação da confiabilidade e da validade do novo questionário também terão que ser feitas novamente. Sobre isso, a gente verifica nos artigos de engenharia de software, que é a área em que a gente mais usa questionários, né? Surveys são realizados muito mais na engenharia de software do que, por exemplo, na avaliação de desempenho de sistemas ou coisas semelhantes. Então, quando a gente verifica a realidade na engenharia de software, a gente vê o seguinte: os questionários são quase sempre feitos do zero, quase nunca validados, quase nunca avaliados, quase nunca a sua confiabilidade e a sua validade são avaliadas. Infelizmente, um dos motivos de eu apresentar toda essa informação nestes vídeos sobre designs de surveys é justamente não repetir os erros da maioria das publicações em engenharia de software que usam surveys. Ok, próximo grande item é a seleção das perguntas. Você vai fazer um questionário, naturalmente você vai ter que selecionar com muito cuidado suas perguntas e quais são os fatores que você deveria considerar. Primeiro, claro, os objetivos do survey, quer dizer, qual é o tipo de informação, qual é a informação precisa que deve ser coletada. Depois, o conhecimento dos respondentes é muito importante na seleção de perguntas, porque você não deve perguntar algo que os respondentes não saberão, eles podem não ter acesso a esse tipo de informação. Então, se você, por exemplo, pergunta, a sua empresa avaliou a tecnologia XYZ, qualquer que seja essa tecnologia, talvez as pessoas não saibam, talvez elas não tenham conhecimento desse tipo de informação. Então, tem que tomar cuidado sobre esse tipo de coisa. Também, se você faz perguntas sobre eventos que se passaram muito tempo atrás, as pessoas podem não lembrar ou pode não ser apropriado para o mundo de hoje e perguntar uma coisa muito antiga. Por exemplo, sua empresa avaliou a tecnologia de orientação a objeto? Isso pode ser inapropriado se a tecnologia foi avaliada muito tempo atrás, quando as ferramentas de OO não eram boas, quando não tinha, por exemplo, refatoramento automático com Eclipse e assim por diante. Então, tem que perguntar sobre coisas mais recentes.
você tem que tomar cuidado com o número de perguntas que você vai fazer. A não ser que o assunto seja extremamente importante para os respondentes, eles não vão dedicar horas a um questionário. Ninguém quer passar mais do que alguns minutos, 5, 10, 15 minutos, respondendo a um questionário. Eu já recebi questionários para responder pela web, em que era necessário uma hora ou mais para responder o questionário. Eu simplesmente não respondi pela quantidade de tempo que me era exigida. E depois você tem que padronizar o formato das respostas. Você não deve exigir que o respondente pense novamente sobre todas as alternativas para poder responder a uma resposta. Seria bom se você usasse todas as respostas tivessem o mesmo formato, tipo muito favorável, favorável, mais ou menos, não favorável e muito desfavorável. Se você tiver uma escala dessas para todas as perguntas, facilita, porque uma vez que a escala é entendida pelo respondente, ele consegue responder a todas as perguntas sem ter que repensar a escala ou o jeito de fazer a resposta para cada uma das perguntas que está sendo feitas. Então, padronizar é muito legal. Vamos falar mais sobre a construção de perguntas. Então, você deve relacionar as perguntas claramente aos objetivos do survey, porque se não houver clareza entre o que a pergunta tem a ver com os objetivos do survey, o respondente pode simplesmente ignorar a pergunta, ou ele pode não pensar muito a respeito, porque ele não está vendo a ligação. Você tem que fazer perguntas, obviamente, precisas e não ambíguas. Isso é difícil, mas é importante para que o entendimento seja simples por parte do respondente. Perguntar sobre eventos dos últimos 30 dias, se for possível, porque depois disso a memória vai embora. A minha mesma vai embora depois de 30 horas, nem 30 dias. Use frases completas, cada frase expressando uma ideia única. Defina os termos se for necessário. Por exemplo, se você fala de versão ou release, ou as duas coisas, você tem que definir bem a diferença entre os dois para que o respondente sincronize a sua cabeça com as suas ideias, as suas definições. Evite abreviações, gíria, expressões coloquiais, jargão. Tenta ser mais preciso. E evite perguntas negativas. Quando você usa muito não, é difícil entender que diabo você está falando. Por exemplo, se você faz uma pergunta do tipo, você não usou inspeções porque não tinha evidência de sua eficácia, tem tantos nãos aqui que você não tem bem certeza o que está sendo perguntado. Tenta ser mais direto. Perguntas podem ser abertas ou fechadas, né? As abertas, o respondente formula a resposta, ele não é múltipla escolha. A vantagem é que não impõe restrições e a desvantagem é que tem uma dificuldade para codificar e analisar as respostas. Perguntas fechadas, que são de múltipla escolha, é bom você incluir uma opção não sei, ou nenhuma das opções acima, para a pessoa que não sabe mesmo. E para uma escala ordinal, você pode incluir sem preferência no meio, a não ser que você queira que alguém se posicione de um lado ou de outro. Aí você usa um número par de opções para forçar alguém a se colocar ou do lado positivo ou do lado negativo. E elas devem ser, obviamente, as opções devem ser mutuamente exclusivas se você deseja uma única resposta. Além das perguntas, o questionário tem outros itens, né? Tem outras informações colocadas no questionário. Por exemplo, você no início, antes das perguntas, explica os objetivos que você tem. Você pode descrever quem está conduzindo o survey, por que está conduzindo esse survey, para obter que tipo de informação. Você pode explicar como os respondentes foram escolhidos e por que foram escolhidos. Explicar como o questionário deve ser devolvido, caso não seja na web, por exemplo. É bom fornecer uma estimativa de tempo. Quanto tempo demora para responder ao questionário? Muito obrigado.